E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos dar sequência ao estudo de oscilações, tratando agora do oscilador harmônico simples. Observe o quadro. Nele eu ilustro uma partícula de massa m descrevendo um movimento oscilatório unidimensional na direção do eixo x em torno de sua posição de equilíbrio, indicada por x igual a zero. Na partícula atua uma força restauradora F que obedece à lei de Hooke. Sendo assim, em qualquer instante do movimento, a força resultante na partícula é a força F. Eu reforço que obedece à lei de Hooke. Logo, a massa vezes a aceleração da partícula, dada pela derivada de segunda ordem da posição em relação ao tempo, é igual a menos kx. Sendo assim, a massa vezes a aceleração mais k vezes a posição x é igual a zero. Dividindo todos os membros pela massa, vemos que a aceleração mais k sobre m vezes a posição x é igual a zero. Essa equação diferencial é muito conhecida. Eu vou definir que k sobre m é ômega zero ao quadrado e, portanto, x dois pontos mais ômega zero ao quadrado x é igual a zero. Nós temos pela frente uma equação diferencial de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes. Para obter a solução geral dessa equação diferencial, eu vou recorrer às raízes da equação característica. Vamos, portanto, escrever essa equação característica. Ela é dada por um coeficiente a vezes r ao quadrado, mais um coeficiente b vezes r, mais um coeficiente c igual a zero. A é o coeficiente, é o número que acompanha a derivada de segunda ordem. Portanto, por comparação, vemos que A é igual a 1. O coeficiente B, ele acompanha o termo que apresenta a derivada de primeira ordem, portanto, x ponto. Perceba que x ponto não aparece na equação diferencial, portanto, B é igual a zero. E o coeficiente C é o número que acompanha a função x. Logo, C é justamente ômega zero elevado ao quadrado. Sendo assim, a gente obtém que r ao quadrado mais ômega zero ao quadrado é igual a zero. E, portanto, r ao quadrado é menos ômega zero ao quadrado. Menos ômega zero ao quadrado eu posso escrever como i ao quadrado ômega zero ao quadrado. Logo, as raízes da equação característica são dois números complexos conjugados. Então, nós temos mais ou menos i ômega zero. Agora, para essa situação, a solução geral da equação diferencial adquire o seguinte formato. Então vamos lá. X em função de t, de forma geral, é igual. Então nós temos um coeficiente b, uma constante b, que multiplica a exponencial de lambda t vezes o cosseno de μ vezes t, mais uma constante c vezes a exponencial de lambda t vezes o seno de μ vezes t. Lambda e μ você obtém a partir das raízes da equação característica, pois de forma geral eu escrevo que r é igual a lambda mais ou menos i vezes μ. Portanto, por comparação, você nota que lambda é igual a zero e μ é justamente ômega zero. Logo, x em função do tempo t, a posição x em função do tempo é igual. A exponencial de zero é 1, portanto, b vezes o cosseno
de ômega 0t mais C vezes o seno de ômega 0t. Perceba que, para determinar uma solução particular da equação diferencial, você precisa das condições iniciais, de duas condições iniciais, para que você possa determinar as constantes B e C. Nós podemos ainda representar a solução geral de outra forma. Nós podemos escrever que x em função do tempo t, a posição da partícula em função do tempo, de forma geral, é A que multiplica o seno de ômega 0t menos delta. A vai representar a amplitude do movimento oscilatório e delta é a constante de fase inicial. Muito bem? Se eu agora comparar essas duas soluções, eu posso mostrar para vocês que elas são equivalentes. Antes disso, vamos dar o devido destaque para a solução geral em questão. Então, x de t é igual a b cosseno de ômega 0t mais c vezes o seno de ômega 0t. Perceba que a solução geral nesse formato também apresenta duas constantes a serem determinadas. Portanto, eu preciso de duas condições iniciais para determinar uma solução específica. Então, agora, comparando essas duas soluções, eu posso mostrar que elas são equivalentes. Eu já reforço que nós vamos utilizar essa solução geral. Mesmo assim, vamos verificar que elas são equivalentes. Perceba o seguinte, eu vou desenvolver o seno desse arco duplo. Então, x de t é A que multiplica. Então, nós temos o seno de ômega 0t vezes o cosseno de delta menos o seno de delta vezes o cosseno de ômega 0t. Fazendo a distributiva e comparando essa solução geral com essa solução, você nota o seguinte, ou melhor, comparando essa solução geral com essa solução geral, você nota o seguinte. Tem um termo que acompanha o seno de ômega 0t. Este termo, essa constante, é a constante C. Portanto, por comparação, vemos que C é igual a A cosseno de delta. Nós temos A cosseno de delta. Ao mesmo tempo, nós temos um termo que acompanha, uma constante que acompanha o cosseno de ômega 0t. Perceba aqui, quem acompanha o cosseno de ômega 0t é menos A seno de delta. Logo, a constante B ela é menos A vezes o seno de delta. Observe, a partir dessas expressões, que se você conhece a amplitude do movimento A e a constante de fase inicial delta, você determina as constantes B e C. Portanto, você migra de uma solução para outra. Portanto, vamos deixar isso claro, né? Conhecendo A e delta, você obtém C e B. Agora, de forma equivalente, eu posso, a partir de C e B, determinar A e delta. Para fazer isso, eu vou relacionar essas duas expressões. Note agora o seguinte, o seno ao quadrado de delta mais o cosseno ao quadrado de delta é igual a 1. O seno ao quadrado de delta fica dado por, perceba que o seno de delta é menos B sobre A. Ao elevar ao quadrado, eu fico com B quadrado sobre A quadrado, mais cosseno de delta é C sobre A, elevando ao quadrado, C quadrado sobre A quadrado, tudo isso igual a 1. Logo, você obtém que A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Portanto, A amplitude
ela é a raiz quadrada de b quadrado mais c quadrado. E delta, você tem, por exemplo, para determinar o cosseno de delta. O cosseno de delta é c sobre a, ou você pode recorrer ao seno de delta. Então, o seno de delta é menos b dividido por a. Perceba, a partir dessas expressões, das expressões obtidas, o seguinte fato. Se você conhece b e c, então, conhecendo b e c, você obtém, a partir das expressões obtidas, conhecendo b e c, você determina a e você determina delta. Muito bem? Então não faltou nenhum termo? Perfeito. Então você obtém a e delta. Observe no quadro, até aqui, as expressões obtidas e o pequeno cálculo realizado. Vamos agora determinar a energia total da partícula que descreve o movimento oscilatório em questão. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, para determinar a energia total do movimento, eu vou começar calculando a energia cinética da partícula de massa m. Conforme sabemos, a energia cinética, representada pela letra T, é igual a 1 sobre 2 vezes a massa da partícula vezes a velocidade ao quadrado. A velocidade v é dada pela derivada de primeira ordem da posição em relação ao tempo. Portanto, nós temos aqui x ponto de t elevado ao quadrado. Muito bem? Bom, calculando essa derivada, vemos que a velocidade instantânea da partícula, dada pela derivada da posição em relação ao tempo t, que eu estou representando por x ponto de t, fica dada por. Então aqui nós temos a derivada da função seno, a gente vai obter o cosseno de ômega 0t menos delta, vezes a derivada de quem está dentro em relação ao tempo t. Então ômega 0 pula fora desse parênteses. Então nós temos aqui a ômega 0 que multiplica o cosseno de ômega 0t menos delta. Aqui eu utilizei o seguinte raciocínio. Deriva quem está fora, mantendo quem está dentro, vezes a derivada de quem está dentro em relação ao tempo. E com isso a gente obtém a velocidade instantânea da partícula. Levando este resultado na expressão acima, a gente obtém que a energia cinética fica dada por 1 sobre 2 vezes a massa m vezes a velocidade instantânea ao quadrado. Já elevando ao quadrado, a gente obtém a quadrado ômega 0 ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de ômega 0t menos delta. Então, observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado. Vamos agora calcular a energia potencial U associada ao movimento. Para fazer isso, imagine a seguinte situação. Um agente externo aplica uma força externa promovendo um deslocamento infinitesimal da partícula de massa m de dx. O trabalho associado à ação dessa força fica dado por menos a força restauradora F vezes o deslocamento infinitesimal dx. Perceba que a força aplicada pelo agente externo corresponde ao negativo da força F dada pela lei de Hooke. E, portanto, a força F externa e o deslocamento dx possuem a mesma direção e sentido, justificando essa expressão. Logo, o trabalho realizado é convertido em energia potencial armazenada. Portanto, dU é igual a menos F, portanto, menos
menos kx dx. Logo, esse incremento de energia potencial fica dado por K vezes x dx. Integrando agora ambos os membros da igualdade, a gente obtém que a integral da posição de equilíbrio até certa posição x, o que confere ao sistema uma energia potencial U de du, é igual a integral de 0 até certa posição x de kx dx. Muito bem? Pelo teorema fundamental do cálculo, do lado esquerdo a gente vai obter U menos zero, ou seja, U, e isso é igual a K vezes a integral de x em relação a x de 0 a x. Pela regra do expoente, a gente obtém que U é igual a K vezes. Aqui a gente obtém x ao quadrado sobre 2 de 0 a x pelo teorema fundamental, kx quadrado sobre 2. Logo, a energia potencial U fica dada por, então nós temos 1 sobre 2 vezes K vezes x agora ao quadrado. Então observe que x ao quadrado é a quadrado vezes o seno ao quadrado de ômega 0t menos delta. Muito bem? Então observe a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Vamos agora determinar a energia total da partícula em questão. A energia total, vou representar pela letra E, a energia mecânica da partícula, é dada pela soma da energia cinética com a energia potencial. Portanto, a gente obtém a seguinte expressão. Perceba o seguinte, E é igual a energia cinética, meio de m a quadrado ômega 0 ao quadrado vezes o cosseno de ômega 0 t menos delta. Então, ômega 0 t menos delta. Mais a energia potencial. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir K pela massa vezes ômega 0 ao quadrado na expressão da energia potencial. Então nós temos 1 sobre 2 vezes K. K é m, ômega 0 ao quadrado, só que agora vezes A quadrado, seno ao quadrado de ômega 0 t menos delta. Perceba que eu posso colocar este termo em evidência. Meio de m, ômega 0 ao quadrado, A ao quadrado. Com isso, a gente obtém que a energia total da partícula fica dada por, ao colocar este termo em evidência, a gente fica com ele multiplicando o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado, que é igual a 1. Logo, a energia total E, ela é meio de m, ômega 0 ao quadrado vezes A ao quadrado. Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Note que a energia total E depende da amplitude do movimento ao quadrado. Isso é uma característica de osciladores lineares. Observe ainda que a energia E independe do tempo t, ou seja, a energia E se conserva, ela é a mesma com o passar do tempo. E esse resultado já era de se esperar, pois eu estou desprezando nesse movimento a ação de forças dissipativas, como a força de atrito, a força de resistência do ar, até a ação de forças externas. Muito bem? Se nós quisermos agora calcular o período desse movimento oscilatório, basta recorrer a essa expressão. Então vamos arrumar aqui mais um espacinho no quadro. Observe que nós temos ali
a seguinte expressão: ômega zero ao quadrado é igual a K sobre M. Fica evidente que ômega zero representa a frequência angular do movimento. Então, nós temos o seguinte: ômega zero ao quadrado é igual a K sobre a massa M. O período do movimento oscilatório, por definição, é o intervalo de tempo que a partícula leva, por exemplo, para sair da posição x igual a menos a e retornar a ela. Bom, ômega zero ao quadrado, ele é justamente 2π sobre o período do movimento. Então eu elevo ali ao quadrado, logo a gente obtém que K sobre M é igual a 4π quadrado sobre o período ao quadrado. Logo, o período de oscilação ao quadrado fica dado por 4π elevado ao quadrado vezes a massa M sobre K. Sendo assim, o período do movimento oscilatório, extraindo a raiz quadrada, fica 2π vezes a raiz quadrada de K sobre M. Perdão, o período é 2π vezes a raiz quadrada de M sobre K. Se nós quisermos agora calcular a frequência do movimento oscilatório, basta recordar que a frequência do movimento corresponde ao inverso do período e, portanto, nós temos 1 sobre 2π que multiplica a raiz quadrada de K sobre M. Não podemos nos esquecer aqui das unidades de medida, adotadas pelo sistema internacional. A unidade do período de oscilação é o segundo, sendo assim, a unidade da frequência é o inverso do segundo, ou seja, segundo a menos 1, logo o Hertz. A unidade de energia é o Joule. Muito bem? Observe no quadro, portanto, toda a análise do oscilador harmônico simples. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.